Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: a gravidade da falta de intimidade com Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, Jesus aqui, ele faz uma advertência à igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha volume de serviços, volume de atividades, volume de obras, uma igreja que tinha movimentos, mas existia uma crise na igreja de Éfeso. Qual era a crise? Era a crise da falta de intimidade com Deus. Meus amados irmãos, os crentes da igreja de Éfeso faziam serviços, obras, movimentos, atividades, mas eles não eram íntimos com Deus. Eis aí a gravidade. O fator intimidade com Deus passou a ser algo secundário. Escute, meus irmãos, é possível uma igreja ter volume de atividades, volume de obras, de serviços, mas se o fator intimidade com Deus ficar como algo secundário, esta igreja está em falta, está decadente com Deus. Meus amados irmãos, quando não há intimidade com Deus, esvai-se a glória do culto que edifica. Quando não há intimidade com Deus, quando a igreja perde essa intimidade com o Senhor, o culto torna-se irrelevante, porque o drama do Calvário é esquecido na hora do culto. Quando o fator intimidade com Deus vai-se embora, nesse instante o culto torna-se um culto banal. Aí a gente vê na hora do culto, anuncia-se vendas de casas, anunciam-se vendas de apartamento, de terreno, fazem-se propaganda de lojas de irmãos, fazem-se propaganda de profissionais liberais da igreja. Na hora do culto anunciam-se vendas de cartela para sorteio. Meus irmãos, isso é grave. Quando não tem intimidade com Deus, uma igreja, quando a intimidade com Deus vai-se, os insights humanos, as pseudas revelações e a algazarra sonora tornam-se o arcabouço do culto. Quando se perde a intimidade com Deus, quando a igreja perde a intimidade com o Senhor, uma alegria fantasiosa acontece no meio da igreja. Muito agito e adrenalina nos louvores passa a ser algo essencial. Um refrão sincopado e trepidante é plantado na mente das pessoas com a finalidade de produzir alegria fantasiosa através de uma disposição mental sensacionalista e alucinante. Quando não há intimidade com Deus, a decência e a ordem é substituída pela hipnose de massa. Olhe para o seu irmão à direita, para o seu irmão à esquerda, na frente e atrás, e anuncie uma palavra profética. Revele a ele alguma coisa. Tudo é manipulado. Meus irmãos, quando não tem intimidade com Deus, uma igreja, ela oferece Jesus como um remédio miraculoso, capaz de aliviar dores e angústias.
Jesus não é o Senhor, não é o Salvador que salva, que liberta e que perdoa o pecado. Pastor sem intimidade com Deus não passa de um MBA da fé, não passa de um coach da fé. Quando lemos nas Escrituras a vida de Enoque, nós constatamos que Enoque nunca realizou um milagre sequer. Enoque nunca desenvolveu uma teologia profunda. Enoque nunca fez grandes obras com merecimentos para ser citado na Sagrada Escritura. O que lemos a respeito de Enoque só é uma coisa: Enoque andava com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. Escute uma coisa, meus amados irmãos e irmãs. Jesus não está procurando pessoas de projeção. Jesus não está preocupado e nem procurando teólogos cheios de teologia seca, árida, vazia. Jesus não está procurando construtores de impérios econômicos. Jesus está procurando homens e mulheres que sejam íntimos com Ele. Qual é o atributo mais importante de um servo de Deus? Qual é o maior atributo de uma serva e de um servo de Deus? Será o talento? Tem muitas igrejas oferecendo cursos sobre talentos para a sua membresia. Descubra o seu talento, descubra o seu potencial. Será que é isso mais importante para Deus, para um servo de Deus, de Cristo? Outras igrejas oferecem aí curso de liderança, como se liderança fosse, como se o espírito de liderança fosse algo mais sublime, mais importante para Deus. Meus amados irmãos, o que o mundo precisa ver na igreja, em nós, não são nossos talentos, não é o nosso potencial, não é o nosso espírito de liderança que o mundo precisa ver. O que o mundo precisa ver em nós, na igreja, é a semelhança de Cristo, que só acontece isso quando formos íntimos com Deus. A advertência de Jesus à igreja de Éfeso é algo de grande gravidade, porque Jesus prolonga a sua conversa e ele diz: arrepende-te e volta às primeiras obras. Arrepende-te e volta à intimidade com Deus, porque senão eu removerei o candeeiro. Daí a gravidade. Quando uma igreja perde a intimidade com Deus, ela passa a existir na terra como qualquer outra coisa, menos como igreja. Porque o candeeiro, o Espírito Santo do Senhor, o poder de Deus, a consolação do Espírito Santo, a manifestação de Deus, é retirada dessa igreja. Ela passa a ser uma ONG, passa a ser um clube, passa a ser uma associação, menos igreja. Portanto, busquemos intimidade com Deus. Busquemos relacionamento com Deus, para que Deus faça-se presente quando estivermos cultuando a Ele, quando estivermos adorando em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.